Olá, tudo bem? Ansioso para saber como utilizar a fórmula PROC-V? Meu nome é Josué Álvares, fundador do site Quero Aprender Agora, e vou te mostrar quando e como você deve utilizar a fórmula PROC-V da forma correta. E para isso, é claro, você deve conhecer de forma fácil e com exemplos reais. Espero que você goste desse vídeo e que ele te ajude a descomplicar uma das fórmulas mais importantes e usadas do Excel. Bem, então nessa aula de hoje eu vou te mostrar como e quando utilizar a função PROC-V. Mas antes de eu mostrar para você aqui na prática, vamos entender primeiro quando que nós utilizamos o PROC-V, né? O PROC-V é uma função que faz uma busca dentro de uma planilha. Então, suponhamos aqui, eu tenho uma tabela e eu quero trazer informações. Eu fiz aqui uma coluninha para facilitar a compreensão. Então vamos supor aqui que eu digito o nome do cliente, por exemplo, Manuel. E quando eu digitar aqui Manuel nessa célula, eu quero que o PROC-V vá lá, traga informação referente no caso, o telefone de Manuel. Então ele vai vir aqui, ele vai fazer essa busca, vai vir aqui, vai trazer esse dado e vai me trazer a informação para dentro dessa célula. E aqui eu coloquei outros campos também, telefone, e-mail e cidade. Então vamos ver aí na prática como que funciona isso. Então quando eu digitar qualquer informação, tá? Observando aqui, sempre colocando a informação da primeira coluna, que considera como o índice número 1, tá? Então ele vai conseguir analisar os demais dados. Então olha só, para eu trazer o telefone, você vai digitar lá PROC-V, duplo clique aqui, ele completa para você. Valor procurado, no caso, vai ser onde eu vou digitar a informação que eu quero procurar. Então se eu digitar Manuel, ele vai me trazer as informações, tá? Então vai ser essa célula aqui, ó, e 2. E aí, ponto e vírgula, o próximo item o que? É a matriz tabela. A matriz tabela é a sua tabela toda. Toda essa tabela aqui, ó, onde ele vai fazer a busca. Tá ok? Ponto e vírgula. O número de índice e coluna é exatamente o que eu te expliquei agora há pouco. Por exemplo, o PROC-V ele considera que a primeira coluna é o índice 1 e a segunda coluna o índice 2 e assim por diante. Cidade. No caso, como eu quero pegar o telefone, então ele faz parte do índice. Então você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o telefone representa o índice 5, que ele vai fazer a busca dentro desse índice aqui, ok? Ponto e vírgula, e aí o próximo item o que é? O intervalo. No caso nós temos duas opções, que é o verdadeiro, que é para correspondência aproximada, e o falso é para correspondência exata. No caso aqui, como que eu quero trazer informação exata, então a gente vai utilizar essa segunda opção aqui, ó, falso. Ok? Feito isso, fecha parênteses e aí dá um Enter. E olha só, ele já trouxe a informação referente a Manuel. Se você observar aqui, ó. Tá? Então se eu trocar aqui para outro nome, por exemplo, Pedro, ele já trouxe para mim o telefone de Pedro. Tá ok? Agora vamos supor que você coloque aqui uma informação qualquer, um outro nome que não exista. Vou colocar aqui o meu nome, ó, por exemplo, se eu colocar o Josué, olha só, ele vai dar esse erro aqui, que é um erro que não foi encontrado. Tá? Para você fazer, é um erro de não disponível. Para você fazer a correção, a gente também pode fazer a correção, o tratamento desse erro. Se você quiser deixar mais fácil, né? Você pode tratar essa informação. Existe uma fórmula que você pode fazer aí, ó. Eu vou digitar aqui em cima que fica mais fácil, tá? Existe uma fórmula aí que você pode usar, uma função, chamada se erro. Então eu vou colocar aqui no início, se erro. E olha só o que ele pede o valor e o valor do erro. Então, se caso essa função aqui, né, se o PROC não conseguir achar informação, qual que vai ser o valor do erro? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Então o primeiro valor representa esse PROC, tá, que ele vai trazer.
Se caso ele não encontrar, se essa informação der erro, eu vou colocar aqui então o próximo item. Ó. Então eu vou separar com ponto e vírgula e eu vou definir uma mensagem. Essa mensagem eu vou falar assim, ó, vou colocar aqui, ó, informação não encontrada. Ok? E aí eu fecho aqui, ó, o parênteses do se erro. Dá um enter, olha só. Então, olha lá, se a informação existir, por exemplo, Maria, traz o telefone de Maria. Se a informação não existir na sua lista, né, na sua planilha, ele vai tratar aquele erro, tá? Então isso aqui é uma forma interessante também para você deixar aí a sua consulta mais bonita, né? A informação aí mais dinâmica, tá? Então vamos lá. Para trazer o e-mail, vamos fazer a mesma coisa. PROC-V, abre parênteses, o valor procurado vai ser aqui, onde eu vou digitar a informação, e 2, ponto e vírgula, a matriz tabela. É a planilha toda aqui, onde está toda a sua relação, tá? Continua a mesma coisa. Vou selecionar de novo aqui, correto? Ok? Ponto e vírgula. Número de índice agora, no caso, como você quer o e-mail, você tem que verificar aqui qual que é o índice dele. Ó. Lembrando que cliente é o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele representa o índice 6. Então ele vai fazer a busca aqui para mim. Ó. Ok? E, no caso, é uma correspondência também exata. Vou usar a segunda opção de novo. Tá? Depois, no outro exemplo, eu vou te mostrar quando que nós utilizamos a primeira opção, que é o verdadeiro, a correspondência aproximada. Tá? Mas nesse caso eu quero que ele traga a informação exata. Ok? Feito isso, olha só. No caso aqui ele deu erro porque não existe Josué. Mas se você colocar aqui, ó, Natália, olha lá, trouxe o telefone e trouxe o e-mail dela. Se você também quiser fazer a correção aqui, ó, fazer o tratamento, pode fazer. Se erro, certo? Passo o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é a mensagem. Então, se caso ele não encontrar a informação digitada, vamos colocar aqui, ó, informação não encontrada. E aí você fecha parênteses. Ok? Então, se você voltar lá, colocar outro nome qualquer, por exemplo, Ricardo, vai falar que é informação não encontrada. Tá ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui para um nome que exista. E a cidade, como que ficaria? PROC-V, abre parênteses. O valor procurado continua sendo o campo aqui onde eu vou digitar a informação, que ele vai procurar pelo nome, certo? Ponto e vírgula, matriz da tabela, você seleciona novamente a sua tabela. Ok? E aí o número de índice, você vai lá ver, ó, cidade, qual o índice que ele está? 1, 2, terceiro. Ok? Então você coloca lá 3, ponto e vírgula. E falso, correspondência exata também. Ok? Olha lá, Florianópolis. Então a Fabiana, se você checar aqui, olha lá, Florianópolis, telefone e o e-mail dela. Tá? Agora aqui, se você quiser fazer, por exemplo, suponhamos que você queira trazer também informação do estado, colocar aqui uma barrinha. Barrinha e o estado, né? Uma forma que você poderia fazer seria aqui, ó, colocar aqui, ó, vou trazer também o campo estado, o F e digitar aqui o PROC-V. Tá? Deixa eu voltar aqui. Mas vamos supor que você queira concatenar, para que a informação fique mais bonita aqui, ó. Você fala, não, mas não existe uma forma de trazer a cidade e eu colocar aqui uma barrinha e trazer também o estado referente aqui? Para isso, a gente vai ter que usar uma funçãozinha aqui, chamada concatenar. Tá? Então, o que você vai fazer? Então, vou digitar aqui em cima, para ficar mais fácil a gente visualizar. Você vai usar aqui uma função chamada concatenar, que é essa função aqui, ó. Então, você dá duplo clique. E olha só o que ele pede. Ele pede o texto 1 separado por ponto e vírgula o texto 2. Então, você pode só simplesmente colocar, no caso, o texto 1, vamos considerar que vai ser o nosso PROC-V, ou seja, o que ele trazer aqui, no caso, o que ele vai trazer aqui, ele vai trazer Florianópolis, então ele representa já o texto 1. O próximo item, ela separa por ponto e vírgula, eu vou colocar o próximo item, então, que vai ser a nossa barra. Como é um texto, tá? Então você não pode esquecer que você tem que colocar entre aspas. Então, eu vou colocar aquela barrinha, a tradicional barrinha, tá? E ponto e vírgula, o outro PROC-V. Então a gente vai ter que agora trazer
essa informação aqui, ó. Então a gente vai ter que desenvolver um novo PROC-V, tá? Então vamos lá. Mais PROC-V, abre parênteses. Qual que vai ser o valor procurado? Ainda continua sendo essa célula. Que é o que a gente digitar aqui, ele tem que trazer, ok? Ponto e vírgula. Matriz tabela. Continua sendo a nossa tabelinha aqui, onde ele vai fazer a busca, certo? Ponto e vírgula. O número de índice agora, você vai procurar lá onde que está, qual que representa essa coluna, qual o índice dessa coluna. Então se você ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Você digita 4. Ponto e vírgula. E a informação, ela é uma correspondência exata. Fechou aqui. Acho que eu tenho que fechar mais um. Isso, fechei o do concatenar e dá um Enter. E olha só que legal. Ok? E aí, se você digitar aqui outra informação, lá, por exemplo, Júnior, vai trazer as informações do Júnior. Tá? Se você digitar uma informação que não exista, por exemplo, olha lá. Ah, olha só, deu erro aqui também. Se você quiser fazer a correção, então vamos lá, para não ficar muito confuso. Ó, então vamos lá, vamos criar aqui um se erro. Tá? Então se tudo isso aqui for verdadeiro, né? Ok, se não, qual que vai ser a mensagem de erro? Aí você vem aqui no final, ponto e vírgula, olha lá, coloca o valor da mensagem. Então vou colocar aqui o valor informação não encontrada. E aí você fecha o parênteses da função se erro. Ok? Então olha só que interessante. Quando a informação não existir, ele vai tratar o erro e colocar a informação, né? E colocar mensagem personalizada, no caso. E se você colocar lá um nome que exista na sua planilha, ele vai trazer bonitinho. Lembrando que aqui eu fiz um PROC-V simples, aqui a gente também trouxe o e-mail, e esse aqui a gente fez com alguns recursos utilizando concatenação. Certo? Agora aqui no segundo exemplo, que eu vou te mostrar, é a mesma coisa, tá? Utilizando o PROC-V. Então nós temos aqui uma tabelinha de vendedor, tá? Então com o nome de alguns vendedores, a venda realizada por cada um deles. E aqui nós vamos aplicar agora a comissão de acordo com a nossa tabela aqui de comissionamento, tá? Só que a diferença agora desse exemplo é que no primeiro aqui, no exemplo 1, nós utilizamos correspondência exata. E neste exemplo aqui eu vou te mostrar a correspondência aproximada. Então, se você observar aqui, essas informações aqui não existem, tá? Lá. Então, por exemplo, se 250 ele não faz parte dessa relação, então ele vai sempre pegar uma informação, ele vai sempre pegar o anterior a esse valor, tá? Então, por exemplo, se a informação for 400, olha lá, ele vai aplicar o PROC-V vai se aproximar a esse valor. Se for 600, por exemplo, ele vai se aproximar a esse valor, tá? Então como que ficaria nesse modelo aqui? Você vai aplicar aqui um PROC-V, normalmente, tá? O valor procurado agora vai ser, então, a venda realizada, ou seja, ele vai analisar essa informação e vai procurar aqui dentro, tá? Então a gente vai colocar essa célula aqui, ok? E aí, ponto e vírgula, a matriz da tabela, então, vai ser essa matrizinha aqui, ó, tá? Vai ser essa tabelinha onde nós vamos fazer a procura, a busca, tá, ok? Como essa informação ela vai ser fixa, porque a hora que eu for desenvolver a primeira, eu puxar a fórmula, ela tem que pegar sempre essa tabela, tá? Então, matriz, tabela, ela vai pegar sempre dessa mesma tabelinha aqui. Então, eu vou utilizar uma tecla aqui para travar essa referência, tá? Vou utilizar aqui F4 no seu teclado, tá? Aí ele faz esse travamento aqui, ó, fica com essa representação, ponto e vírgula, o número do índice, lembrando então que o PROC-V, ele denomina então a primeira coluna como valor número 1 e a segunda coluninha como valor número 2. Como eu quero trazer aqui então a comissão, ele representa então essa segunda coluna, então ele está no índice 2, ok? Ponto e vírgula, e é aqui que é o segredo. Se você colocar aqui na opção falso, ou seja, correspondência exata, ele não vai conseguir encontrar esse valor aqui 250, porque
você está dizendo que é uma correspondência exata. E essa informação não existe aqui nessa tabela. Então você vai ter que usar agora a primeira opção, que é correspondência aproximada, que é o item verdadeiro, que ele vai pegar o item mais próximo desse valor. Tá ok? Feito isso, fecha parênteses e olha só. No caso aqui, ele percebeu que é 250, né? Então ele trouxe zero. Só que olha só, ele está trazendo então a informação em forma de porcentagem. Como aqui eu quero trabalhar em reais, né? Em espécie, em moeda, eu vou ter que fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Então, por exemplo, vou fazer aqui em cima para ficar mais fácil. Então eu vou pegar o valor que ele apresentar aqui, no caso ele vai trazer essa informação, eu quero multiplicar pelos meus 250 reais, pelo B2. E aí ele vai converter isso aí no valor de comissionamento. Ok? Então olha só, aí você vem, puxa a fórmula e ele calculou para os demais. Ok? Então olha só isso aqui, ó, 700 reais. No caso, a Tatiana vendeu 700 reais. Ela entrou nesse intervalo aqui, ó, de 500. Então aplicou uma comissão de 2,5%. Então vai dar R$ 17,50 de comissão. Para quem vendeu 3.500, ela já entrou na comissão entre 2.500 a 5.000. Então entrou nessa comissão aqui, ó, de 5%. 5.000 reais já entrou na comissão de 10%. Dela, 10.300 reais entrou na comissão de 20%. Tá ok? Então dessa forma você aplica aí o PROC-V. Tá ok? Então ficou fácil agora, tá? Então no exemplo 1 a gente utilizou vários exemplos, buscando apenas dados, informações. Trabalhamos com... Você aprendeu a função se-erro e a função concatenar também, que é bastante interessante. E eu mostrei nesses dois exemplos quando utilizar a correspondência exata e quando utilizar a correspondência aproximada. Tá? Espero que você tenha gostado então dessa aula e nos vemos até numa outra oportunidade. Um abraço.